começar tu te apresentando um pouquinho para quem ainda não te conhece. Boa. E a partir disso a gente entra bastante nesse assunto aí de modelo de negócio e de futuro. Beleza? Legal, beleza. Bom dia a todos aí de novo. Obrigado aí pra gente. Na verdade, achar um espaço na agenda é uma honra aqui estar aqui com vocês hoje. Eu sei, ouvi um pouco entendi a história de vocês, a Rafaela também estava me falando algumas coisas ali fora, então muito bacana poder estar aqui, contar um pouco de história e no final a gente aprende muito também. Acho que esses são os objetivos aqui. Obrigado. O sotaque é paulista mesmo, eu sei que os da turma do Sul é mais... Vocês vão se irritar um pouco com o meu sotaque aqui, paulista. Mas muito legal, porque o Sul é um país, um estado também muito importante para a gente lá no Rio Grande do Sul. A gente tem duas filiais lá, uma em Canoas e Caxias, vou falar um pouco mais disso. A gente esteve muito próximo também no ano passado lá, a gente estava em Canoas, a gente estava lá, ficamos mais de 30 dias com água, né, mais de 3 metros de altura. A gente achou que era só, ela estava falando, isso era só colocar a cadeira em cima da mesa, mas realmente toda a nossa operação lá ficou muito comprometida. Então, enfim, a gente tem um carinho especial também pela nossa operação, mas pelas pessoas lá do Sul. Então, obrigado por estar aqui. Beleza? Boa. Bom, vamos lá, vamos começar aqui falando um pouco... eu queria talvez falar um pouco da Sotubo, a gente vai derivando para a família empresária, e se a gente puder ir por aí a gente vai inserindo as questões todas aí. Bom, a Sotubo é uma empresa de 51 anos, né? Basicamente a gente está na distribuição e na industrialização de aços. Então, a gente, na distribuição, que 80% do nosso negócio é comprar grandes lotes aí das maiores usinas do país, da Gerdau, lá que também é uma grande indústria do Sul, que são quase uma empresa irmã nossa, né? Mas da Gerdau, da ArcelorMittal, da Valorec, enfim, de outras grandes indústrias, e distribuir esse material. Então, 80% do nosso faturamento é isso, e 20% está focado nas indústrias, aí onde a gente pega o aço e realmente processa ele de alguma maneira. Ou fazendo peças para alguma indústria importante, a gente estava comentando aqui, por exemplo, a indústria solar, por exemplo, toda a parte fotovoltaica, a gente faz algumas peças, a indústria automotiva, então a gente é parte da cadeia para alguém que vai usar aquela peça como uma montadora, vamos dizer assim. E outro negócio que a gente tem, que a gente mantém o nome como Incotep, né, o restante é a Sotubo, a gente mantém o nome Incotep, que é uma linha de sistemas de ancoragem, um produto bem técnico para construção civil, para ancoramento de estradas, por exemplo. Você já deve ter passado alguma estrada que tem aquele grande muro de concreto, atrás daquilo tem um tipo de aço, né, segurando, enfim, ancorando toda aquela barragem, pode ser túneis, pode ser uma série de coisas. Então, basicamente, esse é parte do nosso negócio. A gente está em 8 localidades aqui no Brasil e 2 no exterior, no Peru e na Colômbia. E hoje nós somos mais ou menos 1.000 colaboradores, a gente fez uma receita bruta nos últimos anos na média de 2 bilhões, esse ano também a gente vai fechar em 2 bilhões. Como distribuidor a gente responde quase a 30 mil cotações, então é muito intenso, 5 mil clientes no Brasil inteiro. E é isso que faz a Sotubo tá presente em boa parte dos estados, e o nosso aço geralmente é para construção mecânica, ou seja, para produzir alguma máquina, algum equipamento, alguma coisa desse tipo, não tanto para construção civil, com exceção daquela divisão que eu falei. Então, um pouco da Sotubo é isso, né? A Sotubo ela foi fundada por 3 irmãos, né? A gente é de uma família italiana, né? Meu bisavô veio da Itália, basicamente numa época ainda de substituir parte ainda da mão de obra mesmo, né? Não veio para empreender aqui, ele veio para trabalhar na lavoura mesmo, como o pessoal fala, né? Ou seja, na enxada mesmo, né? E meu pai e meus tios cresceram nisso, né? Cresceram realmente em áreas bem rurais, né? Totalmente rurais mesmo, sem luz elétrica e nada mais disso. E criaram, então, né? E aí acho que com esse espírito empreendedor, imaginando um espírito empreendedor, vieram para São Paulo na década de 70. Eles, vieram da onde? Vieram por último, do Paraná. Quando eles vieram da Itália, eles ficaram entraram por Santos, ficaram no interior de São Paulo, mas depois aí sim compraram um pequeno sítio no Paraná. E aí no interior do Paraná, eles falam que eles são VIPs, vindos do interior do Paraná. Então, eles ficaram lá, e aí realmente tiveram um pequeno sítio lá, já no café, né, na cafeicultura. E aí desanimaram, porque questões climáticas e tudo mais, e aí já tinha família em São Paulo, e aí parte da família falou, cara, chega disso aí, deu uma grande geada, né, não sei se é o mesmo nome lá no sul, mas enfim, deu uma grande, né, uma intempérie lá no café, e eles perderam tudo. Né, toda aquela safra daquele ano que eles estavam formatando lá, perderam tudo. E aí um irmão do meu avô falou, cara, chega disso aí, vem para São Paulo, a gente já está bem aqui e tal, a gente se ajuda, aquela coisa de família mesmo, né? Falou, a gente se ajuda e vamos achar outro rumo aí. E aí veio meu avô com os 6 filhos, né?
parte deles são os 3 fundadores da Sotubo, aí, em 1974. Muito bom. Isso em 64. 74 foi um pouco antes disso eles vieram para São Paulo, na década de 60, mais ou menos 67, 68, vieram para São Paulo. Perfeito. E aí empreenderam em outras coisas, banca de jornal, banca de fruta, uma série de coisas assim bem, né, trabalharam no comércio também, acho que lá no Sul, não sei se teve casas pernambucanas, mas aqui em São Paulo teve uma rede varejista importante, que era Casas Pernambucanas, e um dos meus tios trabalhou lá também, aí com um funcionário, então foram achando formas aí de se sustentar aqui em São Paulo, que era uma coisa muito nova, né? Sair de algum lugar sem luz elétrica e vir para São Paulo, que era muito diferente do que agora, mas pô, já era uma realidade completamente diferente daquele momento, né? E como que começou a Sotubo? O que eles enxergaram? O que eles viram? Quem que eles atendiam? Eles tinham uns primos, né, que trabalhavam com aço também, um outro tipo de aço que a gente trabalha hoje, mas eles tinham um negócio de aço já. Né, uma empresa chamava Guelph, enfim, nessa época, na década de 70. Um dos meus tios foi trabalhar lá, e aí eles falaram, pô, de novo, né, a família se ajudando ali. Pô, por que vocês não montam um negócio? Obviamente não concorrente do nosso, seja em outra linha de produto, porque o aço tem muitas vertentes aí, né? Então eu falei, monta alguma coisa nesse outro nicho aqui, se vocês precisarem de alguma ajuda, a gente vai junto. E aí funcionou, e a Sotubo nasceu em 74, na Vila Maria, aqui no bairro da Zona Norte de São Paulo, em 200 metros quadrados. Né, e hoje a gente é 200 mil metros quadrados. Né, então, enfim, nasceu com um funcionário, hoje nós somos mil colaboradores. Então, realmente escalou dali. Então, foi basicamente por esse incentivo, a vontade deles empreenderem, e já olhando que tinham alguns primos deles que estavam, né, super bem, né, encaixados ali, super bem colocados. Então, realmente, aí eles enveredaram por isso, e aí fizeram parceria com as grandes usinas nacionais, enfim. Aí tem bastante história para falar dessa jornada aí de longo prazo da Sotubo, né? Boa. E como que tu foi te inserindo nisso desde pequeno? Houve um incentivo para tu entrar no negócio? Sim, não? Como que foi isso? Incentivo no chicote, né? Não, assim, é difícil identificar assim, qual é o momento, né? Porque quando você está numa família empresária, o Ribamar mesmo, que é meu pai, ele comenta e fala, cara, não sei, acho que ali na época que a gente já estava na piscina ali do lado, porque estamos falando da década de 70, 80, hoje a gente fala muito de governança, né, de tentar separar, cara, o que a gente for falar, os temas de família, vamos falar em família no final de semana, os temas da empresa, vamos falar na empresa, mas naquele momento era tudo, aquilo era a vida deles, né. A gente inclusive fala que a Sotubo é a nossa filha mais velha, né, porque eu tenho 41 anos, a Sotubo tem 51, então a Sotubo é nossa irmã mais velha, ela é a filha deles mais velha. Então, era aquilo, aquela lá era a cachaça deles, era aquilo, né? Fazer aquele negócio crescer, né? Então, no final de semana, com certeza, eu já estava ouvindo aquilo, já estava começando a me Italiano, comendo massa e falando de negócio, com certeza, e da família, e briga, piscina, e vai de novo. Exatamente, e muita briga, né? Porque italiano Brigava gosta muito. de brigar, né? O negócio não é muito fácil lá, não. O sangue é quente, né? Falo que eles são 3 italianos que brigam e se entendem o dia inteiro, mas se entendem, né? Mas brigam de quebrar o pau mesmo. Mas com muito respeito como irmãos também, então funciona super bem. Então, assim, é difícil identificar o momento certo que eu comecei a ser inserido no negócio. Né? Acho que talvez a parte mais formal tenha sido ali, sei lá, na adolescência, ali, talvez dos 16, 17 anos, que nas férias normalmente eu passava mais tempo na empresa. Então, eu ia fazer, por exemplo, a gente tem uma frota própria de 50 caminhões, então, não naquela época, mas... Então, eu comecei a fazer entregas com os motoristas. Pegava aqueles motoristas que faziam umas rotas um pouco mais simples, não precisava de ajudante. Eu ia ali como ajudante do motorista, fazer o roteiro ali que ele estava fazendo do dia dele lá. Passava, sei lá, 4, 5, 6 horas na rua fazendo. Então, você começa a ter um pouco de proximidade com o negócio. Mas acho que a grande identificação, assim, o clique assim, para todos nós da segunda geração, e a gente pode falar disso também, nós somos em 5 na segunda geração, porque os fundadores, né, meu avô deu capital, mas quem fundou realmente foram meu pai e meus tios. Eu acho que assim, ver eles trabalhando com tanta vontade, com tanta paixão, uma retidão assim, de caráter, de fazer tudo assim, muito, muito claro, muito honesto, e claro que gera prosperidade, mas assim, olhar aqueles 3 caras ali como 3 caras realmente empreendedores, acho que isso nos inspirava. Né? Como a gente ouvir qualquer história aqui, essa aqui ou qualquer outra, isso já acho que gerava uma inspiração para a gente, que quase que gerou uma aderência natural ao negócio. Então eles foram mostrando boas formas de trabalhar, claro que com muito
né, com muita... enfim, tem o estresse do dia a dia de empreender, como sempre e tal, mas com muito equilíbrio, também dando valor à família, dando valor à religião, dando valor a outras coisas que geram equilíbrio. Você fala, pô, então eu quero ser igual a eles. Diferente, às vezes, de alguns empresários que realmente saem de giro para um outro modelo e você fala, cara, será que eu quero isso, né? Fico imaginando as outras gerações, falo, será que eu quero ficar assim tão maluco? Empreender é uma maluquice, mas assim, será que eu quero ir tanto para o outro extremo, né? Então, acho que isso foi nos dando uma visão, assim, eles foram contagiando essa paixão, assim, para a gente no decorrer do tempo. Então, acho que para mim, acho que o meu clique foi na adolescência aí, e aí oficialmente eu entrei na empresa em 2002, quando eu comecei a fazer engenharia. E dali foi a... E já escolheu engenharia pensando na empresa ou... Não, assim, eu sempre tive muito interesse assim, pelo funcionamento das coisas, né? Eu fiz engenharia de produção mecânica, que é uma engenharia, assim, dentre as engenharias, é a menos técnica, vamos chamar assim, né? Porque ela fala muito de sistema de produção, de administração, de planejamento. Então, eu fiz engenharia de produção mecânica. Então, acho que a escolha não foi exatamente ligada diretamente à empresa, assim. Acho que eu sempre tive essa visão mais de entender das coisas e ter esse olhar mais dos mecanismos, como eles atuavam. E aí foi meio que natural, porque eu comecei nas indústrias lá. Então, eu comecei literalmente com a mão na graxa mesmo, assim, né? Com bota, enfim, com todos os EPIs lá, e na manutenção nossa. Né? Então, comecei fazendo o meu estágio lá em 2002, foi na manutenção mesmo. E aí eu fiquei lá mais ou menos uns 8 meses, mais ou menos nessa função, né, de auxiliar de manutenção, enfim, a primeira função que tem lá na área de manutenção. E aí eu digo que, costumo dizer que por motivo de força maior eu saí da manutenção, né, porque a gente estava fazendo um caos aqui. A gente estava fazendo fazendo um retrofit, melhorando uma empilhadeira que a gente tinha lá, uma paleteira que a gente tinha. E era uma empilhadeira que tinha uma bateria, uma empilhadeira elétrica lá, né? E eu não sabia, e sempre gosto de contar, porque é para todos saberem também. Quando você vai soldar alguma coisa, você tem que tirar os polos da bateria. Porque a solda é um arco elétrico, ela carrega a bateria a ponto de explodir. E eu muito menos sabia disso, e o cara que estava soldando também não sabia disso. Ou, sei lá, não lembrou, enfim, coisa assim. E aquele negócio explodiu. Aquela bateria explodiu. Tinha uma bateria de caminhão assim, né? Ela explodiu. E estava todo mundo paramentado, você tem aquela sensação, você não sabe se morreu ou não, porque dá um puto estouro, mas estava com todos os EPIs, foi tudo certo. Mas a bateria dentro dela, quem não sabe, ela tem uma água ácida dentro dela, então aquilo vai para todos os lados, enfim, aquela coisa toda. E aí, no dia seguinte, lavou minha roupa, tirou da máquina de lavar, minha roupa estava inteira furada. Aí minha mãe falou, pô, será que não é melhor ele sair dessa área? Então a força maior foi minha mãe. O motivo de força maior foi minha mãe. Falou, acho que já deu, acho que o menino já aprendeu o que ele tinha que aprender nessa área. Vamos para uma outra aí, porque essa aqui acho que o desafio já foi bom já. Então o motivo de força maior foi essa. Aí eu passei por outras áreas, de engenharia, de qualidade. Qual era o tamanho da empresa quando tu entrou, nessa época, tu te lembra? Eu fiquei numa trefilação então, falando da Assotubo no geral, a gente deveria faturar por volta de talvez uns 500 milhões, aí em 2000, mais ou menos, por volta de uns 500 milhões, deveria ser uns 600 funcionários, mais ou menos, menos, acho que talvez um pouco, uns 450 funcionários, e, enfim, tinha, acho que 4 ou 5 filiais, mais ou menos, então era mais ou menos esse o momento ali. E eu entrei numa divisão de negócio, que é uma trefilação de tubos, né, que não era a parte da distribuição, era um negócio mais nichado ali, que era a área mais técnica, e pelo curso que eu estava fazendo era que dava mais match naquele momento lá. Boa. E hoje tu está CEO há quanto tempo e como que foi esse processo de preparação ou para tu chegar nesse estágio hoje? Então, a gente começou a falar de governança em 2014, né, até o meu tio mais velho, que é o Luiz, ele é muito pragmático, assim, eu falo que, cara, não sei onde ele põe, às vezes, o sentimento dele, assim, porque ele não, sem nenhum autoritarismo, mas, assim, realmente ele é pragmático para o negócio, assim, ele fala, cara, nós precisamos falar disso. E ele sabia que ele era o mais velho, você imagina que ele é o primeiro a ser sucedido, né? Exato. Mas, realmente, eles sempre criaram, os três sempre criaram a Assotubo por uma visão de longo prazo, um negócio para durar para sempre. E o meu tio, Luiz, vou dizer que é o que mais é pragmático nessa visão, assim, de realmente falar, cara, esse negócio aqui tem que passar gerações, isso aqui tem que ser alguma coisa muito grande e tudo mais. Então a gente começou a puxar isso, aí a gente já estava um pouco mais inserido, a segunda geração, mas começamos a puxar isso em 2014, com uma consultoria, como acho que vários fazem, e aí em 2014 a gente instituiu o conselho consultivo nosso. A gente é uma limitada de capital fechado, então a gente constituiu um conselho consultivo.
A gente fez algumas visitas de benchmarking, uma delas que a gente fez foi lá com o pessoal da Jacto, né? São até amigos nossos, a família Nishimura. E aí a gente foi lá com os orientais, os japoneses lá, e ele falou, cara, esse negócio aqui é um negócio de 10 anos, para você falar que você ganhou maturidade na governança. A gente falou, cara, estou contratando uma consultoria aqui, o cara está fazendo uma fatura mensal aqui, 10 anos, esse cara não vai ficar 10 anos aqui me mandando um boleto aqui para eu pagar, né? Enfim, mas a gente fez vários benchmarks ali, a gente instalou o conselho de administração, eram só os 3 e um consultor, depois foram os 3 fundadores como conselheiros, mas eles também eram diretores. Então eles tinham os dois, né, atuavam das duas visões ali, tinha o chapéu de diretor e o chapéu de conselheiro. E depois a gente trouxe 2 independentes mesmo, inclusive um é um colega de vocês lá do Rio Grande do Sul, Paulo César Nunes, né, que ele fez uma carreira na Dana há muito tempo, e ele está junto com a gente no conselho já há vários anos, né, e depois a gente trouxe outras pessoas para compor isso. O conselho de administração foi dando uma boa moldagem quando a gente começou a falar de governança. Então a gente começou a falar especialmente daquele círculo na governança que é o do negócio. Que tinha patrimônio e negócio, ali estava muito junto, né? A gente começou a falar muito desse círculo do patrimônio e do negócio e a coisa funcionava. O da família, naquele momento, ainda ninguém se engajou muito, porque a gente entendeu que deu muito certo quando, né, nós da segunda geração nos engajamos no círculo da família e aí a coisa fluiu mais, né? Mas naquele momento não caminhou tanto. Mas a gente começou em 2014, colocamos o conselho, a gente começou a fazer algumas capacitações nossas mesmo, participar de alguns fóruns importantes, aí, tipo o FBN, coisas desse tipo, para falar de governança. Eu estava, nesse momento, passando por algumas outras áreas da companhia, então saí dessas áreas mais técnicas, fui para áreas de gestão, fiquei um tempo grande na parte de recursos humanos, finanças, TI, jurídico, áreas bem administrativas mesmo, que complementavam a minha formação e a minha experiência ali nas áreas mais técnicas. Então isso foi meio que dando quase uma naturalidade para o processo, e aí veio a pandemia, né? A gente, na verdade, estava colocando a data, do tipo assim, não, então agora vamos fazer realmente a sucessão, vamos colocar uma data, é o Bruno, né? Foi uma decisão colegiada ali, consensada, de que o Bruno, né, que eu seria o CEO ali, que nem tinha esse cargo, na verdade eram os 3 diretores, mas seria um cargo novo ali. E eles passariam para o conselho, então estava definido em 2019, ali aquela coisa, mas não tinha data ainda, porque colocar a data, segundo eles, né, dá aquele frio na barriga, para mim também, né, dá aquele frio na barriga, enfim, o Ribamar costuma falar que dá um arrepio, ele fala da nuca ao cóccix, né, realmente você tem um arrepio de falar do dia D, né, de fazer essa mudança toda. E aí veio a pandemia, então estava tudo caminhando para isso, faltava a data e veio a pandemia. Eu falei, bom, eu acho que vai desacelerar o processo, sei lá como é que vai ser a pandemia, ninguém sabia nada disso. E eu acabei ocupando naturalmente um espaço, por fato deles ficarem mais reclusos, né? Eles já tinham mais 60, 70 anos, ficaram mais reclusos em casa. Por mais que tinham os recursos físicos, e eu fui todos os dias para a empresa com um grupo muito menor de líderes, e a gente colocou todas as outras pessoas em casa. Então eu acabei ocupando um espaço na gestão natural, de algo que já estava planejado para acontecer. E aí, quando vai o final de 2020, assim, eles falam, bom, nós queremos voltar. Não aguentamos mais ficar em casa, com as esposas aqui e tal, elas não querem mais a gente em casa também. Não deu um ano. Exato, vamos para cá, vamos para minha mãe e minhas tias, falaram, vamos para a empresa que a gente não aguenta mais vocês aqui. E aí foi um momento que estavam as vacinas, já estavam meio que acontecendo, né? Eles estavam no primeiro grupo de vacinas, aí eu falei, bom, faz sentido a gente voltar para o estágio anterior? Sendo que isso já estava planejado, né, acontecer. Então faz sentido voltar, vocês como 3 diretores, a gente voltar a falar de todo o processo de governança e tudo mais? Vamos resolver isso. E aí, assim, nós fizemos. Conversamos bastante, organizamos tudo isso, fizemos uma cerimônia menor ali, no finalzinho de 2020, com a família, basicamente, os executivos, todo o time híbrido. Então fizemos lá no salão de festa lá do prédio nosso, basicamente só a família ali, e o restante todo remoto. E a gente fez um simbolismo, tal, tem um negócio bacana ali. Então eu estou como CEO desde dezembro de 2020, né, que eu achei que ia ser o período que ia postergar as coisas, no final adiantou, né, e para o aço foi um momento muito bom, né, então eu peguei uma fase importante também, né, porque o aço rampou bastante, a gente saiu de uma empresa de 800 milhões, 850 milhões de faturamento bruto para esses 2 bilhões, né, então
o preço do aço ajudou nisso, mas também a gente foi muito à frente, a gente reforçou equipes, estratégias logísticas, abriu mais filiais e realmente a coisa evoluiu. Mas então, para contar uma história longa, enfim, como eu me tornei CEO e como eu estou CEO desde 2020. Como que eles estão hoje no conselho? Então, o conselho está cada vez mais, né, mais apurado, né, porque aí eles estão menos na operação. Né, eu faço uma reunião semanal com eles. A gente tem uma mensal do conselho. Isso que eu ia perguntar, como é que é a... Tá, legal. O conselho, então, ele é constituído pelos 3 fundadores, né, os 3 irmãos. O mais novo tem uns 67 anos, 68. Meu pai tem 71 e o mais velho, o Luiz, tem 78, por volta disso. Então, estão os 3 no conselho e a gente tem mais 2 conselheiros externos. O Paulo Nunes e o Luiz Turati. Né, o Paulo Nunes muito ligado a operações, indústrias, finanças. Né, teve essa carreira muito no metal mecânico mesmo, que é o nosso negócio. Né, a gente vende para esses segmentos todos. E o Turati veio ter uma carreira importante na Tigre e outras questões ligadas a varejo. Então, ele nos apoia na estratégia de vendas. Então, a gente complementou essas 2 coisas, operações e finanças, com estratégia de vendas, mais ou menos compõe ali o todo. Né? Então, esses externos são contratados? São contratados mesmo. A gente faz uma reunião mensal. É período? Eles vão ficar de período X a período Y ou é de eterno? A gente tem uma boa prática de falar de 3 anos, né? Sim, a gente pode rescindir, tanto eles quanto a gente pode rescindir um contrato no meio, mas a gente fala de 3 anos, mas no geral eles estão há mais de 3 anos, porque a gente acha que quanto mais eles vão conhecendo o negócio, eles vão trazendo mais posições mais apuradas, né, sobre aquelas decisões que a gente está tomando. Perfeito. A gente faz uma reunião mensal de dia inteiro, né, das 8 até umas 6 da tarde. A gente passa por finanças, passa por marketing e vendas, e passa por operações. E alguns projetos específicos, alguns comitês que a gente traz para falar, comitê de cultura, comitê de pessoas, e algumas coisas a gente traz, então, nesse dia inteiro. Então, essa reunião, vamos dizer, formal, todos os meses a gente faz, 12 vezes no ano. E eu faço reunião, vamos dizer, mais quase que da família, vamos dizer assim, com os 3, falando do negócio semanal. Aí é uma coisa mais específica, nós vamos fazer uma mudança de layout ali, que normalmente não apareceria no conselho, que é uma coisa um pouco mais estratégica, né? Uma questão pontual, porque eles me ajudam bastante com ideias, e eu também mantenho eles inseridos nisso, que também é um círculo virtuoso aí, enfim, vai retroalimentando e a gente vai se ajudando no processo de gestão. Então, e eles são muito disciplinados nisso, eu tenho que dizer assim, porque é o tal de uma das consultorias que deixou essa frase para a gente lá, o nose in, fingers out, né? Ou seja, então, vai lá, você pode cheirar as coisas, ou seja, eles andam às vezes por operação, eles almoçam lá todo dia, todos os dias nós estamos lá em Guarulhos, na nossa sede, eles estão lá todos os dias. No horário reduzido um pouco, mas eles estão lá. Então, eles estão também vendo. Estão olhando no olho das pessoas, eles cruzam com as pessoas. Então, eles estão cheirando as coisas. Eles têm o feeling, né, do negócio. Total. Isso aí é uma coisa que é nata deles, né? Mas, ao mesmo tempo, eles não vão lá e falam, cara, faça isso. Porque aí eles me complicam, né? Você consegue se controlar? Consegue, em 90% dos casos. Às vezes tem uns repentes lá que eles dão uma bypassada. Não, mas no geral eu só tenho a agradecer a eles nesse sentido. Realmente eles têm muita disciplina nisso. Né? Assim, a gente viu vários momentos aí, vários modelos de sucessão. É muito difícil fazer isso, né? Para quem sucede, mas muito para quem está sendo sucedido, né? Realmente é desafiador para caramba, né? É muito desafiador mesmo. O que eu acho que ajudou a gente, isso aí, eventualmente, para quem pode estar nesse momento de sucessão, a gente tinha outros negócios acontecendo, a gente tinha meio que uma pauta, dava para encher a pauta deles com outras coisas, né? Encher no bom sentido, mas assim, a gente tem 2 outros principais braços de negócio. A gente tem um FDIC, né, uma financeira, né, que aí, naturalmente, o meu tio, que era o Wilson, que era o financeiro, já migrou para isso. Não digo que exclusivamente, porque eles compartilham, eles fazem meio que um colegiado, mas ele que ficou meio como executivo disso, como se fosse o CEO dessa operação, vamos dizer assim. E o meu pai e o meu tio mais velho ficaram com a gente ter uma incorporadora de galpões logísticos e imobiliários, que hoje mais ou menos, a Açotuba é mais ou menos uns 40% da receita, 60% são realmente empresas assim, DHL, Air Liquid, PepsiCo lá, né, que faz os Elma Chips lá da vida, empresas de ponta. E foi muito legal porque eles colocando foco nisso também, eles conseguiram usar aquela boa energia que eles tinham para fazer os negócios ramparem. Os dois frente nova, né? Os 2 negócios estão rampando, sim, estão indo super bem. Né? Então, acho que isso foi um pouco, talvez, de sorte, porque eles já construíram isso, mas foi realmente um planejamento para realmente
aproveitar esse capital intelectual e a energia boa deles, esse feeling, essas coisas todas, para empreender nesses outros 2 negócios. Né? E também não me incomodar muito no aço, né? Porque senão eu me complicaria um pouquinho, eu ia ficar querendo fazer mais coisas, né? Porque é natural, cara, eles são caras que, porra, tem muita ideia boa, tem uma energia interessante de empreendedor. Então, fala, cara, ó, agora você vai ser só entre aspas, né? Porque conselheiro é uma baita função, mas você vai tirar a mão do quente, da operação quente ali, putz, ia ser um negócio muito difícil, né? Então, sentiram um pouco, claro, natural, mas ter esses outros negócios acho que ajudou. Então, assim, construir isso numa linha de sucessão é muito bacana. Né? Ter uma outra cachaça ali para eles se interessarem é muito legal. Então, uma vez por mês, vocês ficam um dia inteiro atualizando do que está sendo feito e do que vai ser feito de futuro. Basicamente é isso. É isso. E toda semana vocês também têm ali essa semanal, qual é a duração e... tirando essa mensal, tem participação de diretores também, eventual? Tem. Na mensal tem, e isso eu não falei. Quando a gente faz a reunião mensal, a gente faz só em relação a Açotubo, um negócio de aço. Perfeito. Que eu estou como CEO. Então, é o conselho, eu respondo para esse conselho, né? Então, é só sobre isso. Sobre os outros negócios, eles fazem reuniões pontuais, mensais também, mas aí entre eles, né? E a gente faz uma reunião de sócios a cada 3 meses, para olhar mais o patrimônio, não o negócio. Entendi. Então, ali, quando a gente está falando de Açotubo Conselho, a gente está falando do negócio Açotubo. Entendi. Mensalmente. Quando a gente faz essa reunião trimestral, a gente fala um pouco mais do patrimônio, né, do outro círculo lá do patrimônio, que a gente fala, então, pontualmente sobre questões ligadas à Triale, que é a nossa incorporadora, e sobre a Tirreno, que é a nossa financeira. Então, eu mesmo não sei exatamente o que está acontecendo na Triale. Eu falo, puta, compraram outro imóvel, cara, onde está esse imóvel? Assim, eles contam tantas histórias boas, que a gente até se confunde, mas a gente está olhando mais o patrimônio nesse momento trimestral. Né? E a operação é com eles. Né? A operação do dia a dia, pô, tem mais um inquilino, eu vou reajustar, não vou, pô, deu problema na obra, adiantamos a obra, tem que captar um cara, fizemos outro empreendimento lá, isso é o dia a dia deles. E aí, nesse dia a dia, participam eles, entre aspas, como CEO, e gerentes para fazer uma análise mensal. A gente tem, eu nem sei quantos DREs a gente tem na companhia no geral, como a Açotubo e tudo mais, mas a gente vai falar com certeza de uns 30, porque a gente faz por filial, faz por linha de negócio, uma série de coisas. Realmente é bem detalhado. E aí eles fazem isso no dia a dia deles lá. Na reunião mensal, que é a da Açotubo, aí estou eu lá, apresentando parte dos números consolidados, e depois eu levo o meu time para falar de caixa, para falar de operações, para falar de marketing. Realmente aí esses meus diretores é que tocam, fazem apresentações pontuais. Tu disse que tem uma filial em Caxias e em Canoas, né? Quantas filiais ao total no Brasil e como que é a gestão dessas filiais? Tá. Quem toca? Legal. No Brasil a gente tem 8 filiais, né, e mais a nossa matriz lá. Filiais mesmo, estou dizendo, é o galpão com material, com máquina de corte, equipe de vendas, equipe de operações. Isso são as nossas filiais mesmo, não é só a equipe de vendas, né? Tem vida própria, basicamente. Tem vida própria. A Açotubo e a é como gente se fosse dá uma fornecedora. de serviços compartilhados, né? A parte de finanças, RH, Entendi. essa parte toda, TI, né? Então é tudo centralizado na nossa matriz aqui em São Paulo. Legal. E a gente tem 2 sucursais lá no Peru e na Colômbia, lá em Lima e em Medellín. A gente, então, toca tudo ali ali de Guarulhos. A gente tem, principalmente, o meu diretor de operações, o meu diretor comercial é que faz esse matricial com todos os gerentes de filiais. Então, cada filial tem um gerente, que olha tanto para carbono quanto para inox, né? Nosso portfólio, eu não falei muito disso no começo, a gente fala tanto de tubos, carbono e inox, a gente fala de aços, carbono e inox também, conexões, e depois tem as indústrias, como eu comentei. Então, esse diretor comercial, ele olha para todas essas nossas verticais, ligadas à distribuição, e cada filial a gente tem como se fosse um regional, né? E esse gerente aqui toca o dia a dia de vendas e a parte de operações a gente toca aqui por São Paulo. As filiais são todas do mesmo porte ou algumas são maiores que Não, as Caxias outras? é um pouco menor, Caxias e Santa Catarina, Joinville é um pouquinho menor. As maiores é Canoas, Curitiba, Minas lá em Contagem e Sertãozinho, são as maiores que a gente tem. Por que essas cidades? Por que definiram essas cidades locais? Então, as cidades, o produto que a gente vende está muito ligado ao metal mecânico mesmo, ou seja, a máquinas e equipamentos. Então, a gente não tem vergalhão lá, por exemplo, quando a gente pensa em aço, né, vai pensar em vergalhão, tudo, a gente não tem isso lá. Então, se você for olhar essas cidades que a gente está, de sul e sudeste, elas são cidades onde são os maiores polos industriais do Brasil.
né? Então, vamos falar lá em Caxias, Verdade. enfim, Porto Alegre, Canoas, Joinville, tem muita indústria lá, toda Santa Catarina, Paraná também. Então, são os polos, principalmente industriais. Então, fala, o Nordeste tem um mercado de construção civil importante, mas não está no nosso portfólio de produtos, né? Com exceção daquele nicho que eu falei, que é da Incotep, lá de ancoragem. Mas a gente consegue fazer uma atuação, vamos dizer, daqui de São Paulo para lá, entendeu? Mas o grosso mesmo que a gente vende é no mercado metal mecânico mesmo. Quem está pegando aquele aço, processando, fazendo uma peça, usinagem, enfim, corte, dobra, alguma coisa assim, e colocando uma máquina, um equipamento, alguma coisa desse tipo. Então, por isso dessas filiais. E no Peru e na Colômbia, porque realmente são as nossas sedes lá. Esses países também têm muita carência de infraestrutura, né, América Latina, e esse nosso produto ele vai inserido na infraestrutura, né, em rodovias, em mineração e outras coisas desse tipo. Então, é isso. Muito bom. Bom, deu para fazer um raio-x, assim, entender um pouco da operação, um pouco de como vocês estão fazendo a condução do negócio. Eu vou abrir para o pessoal fazer algumas perguntas também. Eu queria fazer a primeira, assim, que é a pergunta que a gente debate muito aqui, são pessoas, né? Vocês hoje tu está liderando hoje 1.000 pessoas, né? Sim. E acho que esse é a grande oportunidade que todos nós temos aqui de expandir, seja qual for o modelo. Vocês têm filiais lá onde vocês têm os gerentes e os... Muito obrigado. Os gerentes e os diretores operacionais que estão tocando, operacionais e comerciais. Pudesse dar uma dica aqui para quem tem 10 funcionários, 20 funcionários, 50 funcionários, 100 funcionários, enfim, tem uma filial, está querendo para a segunda, terceira, 10ª. O que tu diria de boas práticas e coisas que podem ser feitas e implementadas, ou devem ser feitas e implementadas, no dia a dia para que tu faça esse crescimento de forma saudável, né? Para eu ir de 10 para 20, de 20 a 50, o que tu diria assim, de orientação e de dica, de coisas que, se não fizer isso, não cresce, não vai? Tá. Eu acho que é um misto, assim, divide em 2 capítulos importantes lá, de gestão de pessoas e de cultura, que depois eles se juntam de alguma maneira, né? Até quando a gente fala de clientes também, mas assim, principalmente falando de pessoas, né? Então, primeiro a gente tenta manter uma escuta ativa do nosso pessoal, de maneira estruturada ou não tão estruturada, né? Então, de que maneira? A gente faz pesquisa de clima uma vez por ano, a gente faz avaliação de desempenho também uma vez por ano. Para algumas empresas isso já até caiu um pouco de moda, mas para nós a gente acha isso importante, formalizar esse tipo de captação de ouvir as pessoas. Né? É diferente, clima e desempenho. São 2 coisas diferentes. Perfeito. Eu digo desempenho é muito mais, às vezes, individual, mas como a gente faz a 360, então você sabe muito como aquele líder está agindo com a empresa dele, com a equipe dele. Perfeito. Né? Como ele está agindo com os pares. E no final das contas, gestão de pessoas não está só com quem está ali embaixo, na equipe daquele líder. Né? Tá também como ele se relaciona com os pares, principalmente, que são grandes desafios, e como, enfim, se relaciona com os superiores dele. Então, uma parte é fazer uma pesquisa de clima, a gente faz uma pesquisa de clima bem apurada, né? Assim, seguindo o padrão GPTW, a gente provavelmente esse ano vai entrar nisso, né? Mas legal. A gente segue o padrão, mas ainda não aplicou para certificação, vamos dizer assim, mas a gente faz no modelo GPTW para conseguir captar, para ouvir as pessoas, e está aberto a comentários, a gente faz de uma maneira muito séria, pouquíssimas pessoas têm acesso aos comentários, é basicamente a gerente de RH, a gente executiva de RH e eu, da família, né, a segunda geração no geral, mas assim, para realmente garantir a isenção, porque às vezes alguém falou alguma coisa e daqui a pouco aquilo vaza, então faço questão de estar muito perto disso, a gente filtra tudo isso, a gente lê. Minha prima, legal depois falar um pouco da posição da segunda geração, como está cada um, mas minha prima Larissa, que ela passou um tempo no jurídico, ela é advogada e está no Recursos Humanos, ela é quem faz o resumo disso, que traz cada um dos comentários, então a isenção de um dono ali, não quer dizer que sempre tem que ser assim, mas assim, tentar cuidar para que realmente você não expanda isso para qualquer um fazer esse tipo de compilação, acho que esse é o ponto, não necessariamente precisa ser o dono, né, porque às vezes não é possível. Elas são feitas juntas? Em que época do ano? Não, são feitas diferentes. A gente faz normalmente a pesquisa de PCO, né, pesquisa de clima organizacional, no primeiro semestre, e a avaliação de desempenho a gente faz no segundo semestre. Tá? Então, isso é uma forma de ouvir, de maneira bem estruturada, o nosso pessoal. Se você está ouvindo, de alguma maneira, você vai depois montar uma ação para aquilo acontecer. A segunda forma, vamos dizer assim, um pouquinho menos estruturada, mas que a gente também tem uma frequência disso, a gente faz cafés com liderança. Então, na verdade, o meu diretor de operações faz alguns cafés, reuniões, enfim, com nossos primeiros cargos.
Ou seja, então ele dá um bypass, né, bypass no bom sentido, né, que parece que está dando uma sacanagem, mas assim, sim. Ele faz um skip level ali e vai realmente na base para ouvir as pessoas, que também ajuda no momento, e aí o Recursos Humanos acompanha eventualmente parte dessas reuniões também. Eu faço um café a cada 20 dias mais ou menos, faço questão de fazer na minha sala, inclusive, para as pessoas terem um pouco do contato e ter um pouco da abertura, né, porque a gente às vezes, quando está na liderança, está empreendendo e tudo mais, é difícil você conseguir estar próximo de todo mundo. Uhum. Então, aí no meu caso, eu faço com os coordenadores e supervisores. Porque, de alguma maneira, eu tenho contato, obviamente, direto com meus diretores e tenho contato com boa parte dos gerentes da companhia. Como é que é a hierarquia lá, só para a gente entender? Basicamente, então, o CEO, tenho 6 diretores e 2 gerentes executivos. Né? E aí depois tem outros gerentes nas áreas ou coordenadores e supervisores. Perfeito. E aí depois vem os analistas, os vendedores, depende da área que for. Tal. Então eu faço essa conversa com coordenadores e supervisores porque para mim é a massa de pessoas, é o nível de pessoas mais rico que tem em termos de informação. Porque eles estão muito perto da grande base ou de operações ou de vendas, dos vendedores em si, ou seja, então eles estão muito perto ou da nossa grande quantidade de pessoas ou dos nossos clientes, né, que é o nosso grande valor, é falar de clientes. Então eles estão muito perto e eles estão muito com a mão nos processos. Puta, esse processo deu pau de novo, cara, nós vamos ter que voltar, o sistema não está fazendo o que a gente quer. Então eles desatam esses nós. Então para mim essa estão loucos para desabafar, né? Então para mim esse é um terreno fértil demais. Esse nível que ele não está nem tão acima que poderia já estar mais filtrado ou que eu tenho contato com eles, e é impossível fazer com todo mundo da base. Até é possível, mas assim, não conseguiria fazer isso com grande destreza, vamos dizer assim, por conta realmente de tempo. Então eu pego esses coordenadores e supervisores. E aí essas pessoas trazem coisas importantes da companhia. Tu faz isso a cada 20 dias. Os teus diretores também fazem isso? O de operações, sim. E os das outras áreas, como são menores, a gente não é tão estruturado. Tá. Eles trazem informações um pouco mais esparçadas. É um projeto que eu estou buscando fazer. Legal. E, tipo, tu te lembra assim, de um insight, alguma coisa que numa dessas reuniões, algum desses cafés que foi, tipo, se eu não tivesse feito, isso aí foi a... Então, te recorda assim, de alguma coisa? Tem muitos insights ligados a operações nossas, tipo, principalmente atendimento aos clientes. Né? Então, por exemplo, a gente faz uma transferência, enfim, é um assunto mais operacional mesmo, mas que está ligado ao nosso grande valor, que é atender bem o cliente, nível de serviço para o cliente. Então, por exemplo, a gente faz transferência de material da matriz para as filiais. Tá. E aí tinha lá, cara, puta, é difícil, a gente toda hora está recebendo essa transferência em atraso. Aí eu falei, pô, legal, a gente não monitora esse tipo de atraso entre unidades, a gente monitora atraso do cliente. Tá. Mas, assim, quando é entre filiais, esse atraso ele acaba se perdendo e, eventualmente, eu não consigo monitorar bem o atraso no cliente em si, porque é como se o prazo restartasse. Vai. Enfim, e descobrindo isso, eu falei, cara, porra, e a gente transfere muita coisa para as filiais. Não, vamos começar a olhar o indicador de transferência. Vamos ver se isso está certo. E aí, enfim, já ou seja, então eles primeiro se sentem, né, veem que a opinião deles está valendo muito, né, e a gente, obviamente, conseguiu atender melhor o cliente, ou os clientes que a gente faz a transferência direta. Pô, isso para mim falar de cliente tem um valor espetacular, entendeu? Rafa, levanta a mão. Quer perguntar? Então, falar justamente disso, para mim, foi um insight muito bom. Então, a gente faz nesses formatos, mais formal, como eu falei, avaliação de desempenho PCO, e depois esses cafés mais informais. E aí eu faço inserções, eu basicamente faço inserções lá, 1 ou 2 vezes por semana, eu tento almoçar de maneira randômica, que eu falo, meu almoço randômico. Eu pego a minha bandeja e sento na mesa de qualquer pessoa. E converso. E quase 100% das vezes, eu não estou, às vezes eu nem me lembro, eu sei quem é a pessoa, sei que ela trabalha na companhia, mas não sei exatamente a área que ela está. Porque às vezes você é transferido de área, tal, não sei o quê. Então, são conversas também riquíssimas, aí você percebe um pouco mais clima, você percebe um pouco mais as coisas mais ali na base. E geralmente enfim, é também um outro input importante. Aí quando a gente faz isso, a gente então desdobra nos planos de ação. Né? Enfim, acho que eu alonguei um pouco aqui, mas a gente desdobra no plano de ação. O plano de ação ligado a pessoas, assim como de clientes também, eu acompanho trimestralmente. Então você tem lá na tua área, você teve tua pesquisa de clima lá, não foi muito legal,
a gente junto de recursos humanos e você que é o líder da área, cara, vamos desenvolver aqui, não é bem um PDI para você, mas é uma ação que você vai desenvolver na área. Por exemplo, a área está dizendo que ela não está recebendo as informações de uma maneira, não está clara. Tá. Então, entre aspas, é simples, mas tem que ter uma lógica. Vamos montar ação? Vamos. E é isso lá. E a cada trimestre eu olho esses planos. Planos ligados a pessoas e planos ligados a clientes, a cada trimestre eu passo, né, pouco ou muito, mas é o que eu consigo fazer, eu passo por esses planos todos para ver se a gente está conseguindo executar eles ou não. Né? E a gente faz capacitação, seja de equidade, diversidade, equidade e inclusão, saúde mental, programas de liderança mesmo, de academia de liderança. A gente fez um programa com o Dom Cabral, né, uma instituição mineira importante, a gente fez no ano passado e no começo desse ano também. Então, aí a gente vai pegando os pontos dessas pesquisas e vai transformando em algum programa específico da companhia. Então, sobre gestão de pessoas é isso. Falei pouco de cultura aqui, depois a gente pode falar de cultura, voltar a falar de cultura. Eu já queria dar sequência, então, na pergunta e não perder esse gancho, Bruno. Bom, a gente fala, né, e eu cada vez mais prezo pela experiência, né, do cliente, do que a gente vai entregar, e aí tu mencionou agora, principalmente do atendimento do cliente, né, final da Sotubo. E ontem, chegando no aeroporto de Congonhas, eu vi uma comunicação enorme da Gerdau, e a gente já teve, né, fornecedores de vocês, como tu mencionou ali, já recebemos o Sr. Jorge. E aí eu fiquei pensando, a primeira impressão que eu tive foi, nossa, mas eles nem precisam estar aqui, eles nem precisam expor, né, dessa forma. Mas, por outro lado, eu penso, não, mas se eles não fazem isso, se eles não seguem se comunicando, se inovando, né, seja como um canal, né, de comunicação, enfim, seja ele no digital ou no físico, logo, né, não é visto, não é lembrado. Então, como que a Sotubo enxerga, né, principalmente essa questão de comunicação com o público, aí referente a marketing, porque, querendo ou não é um produto sexy, né? Então, como que vocês fazem isso? Deve ser um grande desafio. Então, como vocês têm pensado aí dentro dessa transição que a gente tem feito? É verdade, é um produto que a gente é um commodity, a gente tem pouca oportunidade até de inovar nesse produto, né? É o aço, basicamente, a gente está no meio da cadeia ali, então a gente tem dificuldade realmente de fazer algo muito diferente. A gente tem uma coisa que a gente, vamos dizer assim, põe para o mercado de comunicação que é basicamente ligada às redes sociais. A gente fez no ano passado, que foi o ano dos nossos 50 anos, a gente fez rádio, a gente fez aqui, na verdade não só em São Paulo, mas acho que eles retransmitem também para o Sul, tiveram várias praças que a gente fez, um programa de esporte, de futebol, né, que boa parte do mercado de aço ele ainda é realmente bastante masculino, é o que a gente, né, é o formato que tem, então, né, o homem gosta de falar muito de futebol, apesar de eu não ser tão fã, mas foi uma baita ação que a gente fez e realmente funcionou muito bem, as pessoas falando de Açotubo e tudo mais, e o nosso sentido é muito de tentar reforçar o portfólio de produtos da Açotubo, que às vezes alguns conhecem mais por aço inox, mais por aço carbono, mais por, enfim, eu nem conhecia, então é reforçar o nome Açotubo e o portfólio de produtos que a gente tem, e a gente fez isso também via rádio, então é rede social via rádio. A gente faz muita comunicação também via e-mail marketing, né? Claro, para não ser chato, mas a gente faz algumas, às vezes promoção, a gente impulsiona alguma coisa, mas não é um mercado de varejo, né? Não é um B2C, então é difícil, às vezes é mais reforçar portfólio, reforçar a posição, do que reforçar exatamente uma ação e uma promoção, que é mais difícil fazer isso. Então a gente também faz via e-mail marketing, a gente ainda usa bastante isso. A gente faz via podcast, né, o que nós estamos fazendo aqui, enfim, outros que a gente tem feito, porque de uma maneira também o nome da Açotubo vai adiante, então isso também é um momento importante para nós, de estar podendo falar da empresa, estar podendo divulgar sobre isso, também aprender com vocês, então organizar as nossas falas aqui. Então essas são formas que a gente põe informação no mercado. A forma que a gente extrai informação no mercado, que é para garantir o sucesso do cliente, ela está ligada, por exemplo, a gente faz 2 vezes por ano uma pesquisa NPS, né, que não é só o NPS, a gente faz mais do que o NPS, a gente desdobra em coisas que a gente sabe que dá algum problema. Como é que está a minha logística? Como é que está minha parte financeira, meu crédito? Como é que está a minha resposta da qualidade? Como é que está meu atendimento comercial? Então tem alguns blocos ali fora o número, né, do NPS, né, que é aquele índice, vamos dizer assim, né, aquele score mesmo. Então a gente faz isso e essa é a segunda pesquisa que eu estava dizendo que eu acompanho trimestralmente. Então a gente faz isso 2 vezes por ano minimamente. Porque a gente faz meio que por batelada, né? Então a gente faz um fechamento, a gente monta as ações, faz um fechamento, a gente acha que funciona melhor do que ficar fazendo muito picado, tipo assim, no decorrer do ano inteiro.
E a gente capta reclamações de clientes que são informais. Então, veio pelo canal de relacionamento, ou veio pela nossa área de qualidade, e a gente também coloca isso num repositório lá e coloca ação nisso também. Né? Então, essas são formas de... E a gente tem indicador pra caramba, tem muito indicador. Então, eu tenho, por exemplo, para nós que somos da distribuição, essencialmente, a gente tem que ser muito ágil. Às vezes, o cliente quer receber o material em 24 horas. Pedidos que a gente faz, que o cliente envia até meio-dia de hoje, eu consigo entregar no dia seguinte, né? Se for o desejo do cliente. Eu consigo entregar no dia seguinte, no decorrer do dia seguinte. Então, se a análise de crédito demorar 5 horas, sim, é muito mais complicado para a produção e para a logística conseguir fazer aquilo. Então, por exemplo, nós temos um indicador de prazo de liberação de crédito. Então, eu sei lá que 96%, esse eu acompanho também trimestral, 96% da liberação de crédito é feita em até 2 horas. E as outras em até 4, e assim, praticamente não passa nada disso, depois eles têm que escalar. A gente monitora, por exemplo, a gente recebe clientes para retirar material com a gente sempre prefere entregar, a gente tem 50 caminhões no Brasil, como eu falei, a gente prefere entregar. Mas, eventualmente, o cliente vem com o carro dele ou subcontratado para retirar na nossa planta. É uma planta grande que a gente tem, de 120 mil metros em Guarulhos. Dá para imaginar o desafio desse caminhão passando, eventualmente, às vezes, em mais de uma localidade dentro do nosso parque industrial. Então, a gente tem um indicador lá que é chamado TPV, Tempo de Permanência de Veículos. Então, desde a hora que ele entrou até a hora que ele transitou lá, quanto tempo que ele ficou lá, então a gente mede satisfação. Porque aquele motorista, se for o motorista do cliente, nem se fala. Porque o motorista do cliente está levando a impressão para a área dele, não sei se é de PCP ou de compras ou de quem for lá. Fala, cara, é uma merda retirar nosso tubo. Os caras não dão a mínima para mim. Então, eu fico perdido lá. Então, a gente tem a certeza de que a gente precisa levar essa imagem, inclusive, para os nossos clientes, através dos motoristas que eles mandam lá no nosso... Então, assim, realmente é um número de indicadores que a gente tem que... Eles são excessivos, ponto. Aquela regra de, só tem 6 para essa área, eu não consigo fazer isso. Realmente, para mim, o processo ele é importante, importantíssimo e precisa existir. Só que o processo sem um indicador para garantir que ele acontece, ele é quase que inócuo. Porque daqui a pouco o cara começa a fazer o processo um pouquinho diferente, um pouquinho diferente. Cara, você perdeu aquilo. Então, eu vou dizer assim, que tem um processo mestre, se você até quiser mudar um pouquinho o processo, não é problema. Mas, cara, se você garantir que em 2 horas esse caminhão vai sair daqui, tudo bem, cara. Claro, não é uma torre de Babel, né? Mas, assim, você precisa adequar um pouquinho o processo, cara, adequa e faz. Mas, assim, o indicador tem que ser garantido. Então, a gente permeia esses indicadores por muitas áreas da companhia, inclusive as áreas administrativas, para conseguir garantir sucesso do cliente, como a Rafaela perguntou. E um programa que eu faço uma vez por ano também, eu pego todo o pessoal da área administrativa ou de suporte, ou de áreas industriais, de operações, as lideranças, eles têm que fazer 2 visitas em clientes, junto com o comercial, né? Eles fazem 2 visitas aos clientes. E tem um script lá, coloco lá cara, o que o cliente faz, qual o desafio, como é que a gente consegue apoiar ele. Então, você imagina o meu gerente financeiro, se bem que o gerente financeiro até vai, porque às vezes precisa aprovar crédito, ele até vai com alguma frequência nos nossos clientes. Mas, sei lá, o meu gerente jurídico indo num cliente e tendo junto com vendas, para ter que ter essa visão. Então, uma vez por ano, como eu dou essa meta no começo do ano, até novembro, eu falo, cara, até novembro vocês têm que me dar 2 relatórios de visita. É um relatório simplesinho, com 4 perguntas lá. A ideia não é super profundo, o cara vai fazer um MBA, um TCC, lá, um trabalho de conclusão de curso para... Cara, 4, 5 perguntas. E aí, com isso, o que é importante gerar? Primeiro, gerou já um vínculo com o vendedor. Primeiro, ele tem que falar com o vendedor. Onde você vai lá, cara? Preciso me inserir Já gerou uma integração interna. E depois, obviamente, gerou naquela liderança uma visualização do que o cliente faz, onde o nosso aço está indo. Né? O cara faz uma peça, ele faz uma máquina enorme, ele faz... O que ele faz lá? E são perguntas que tem lá, e aí coloca lá onde a gente consegue apoiar um pouco nesse cliente, que tem uma coisa diferente, que quando você visualizou lá, você teve uma nova ideia e conseguiu apoiar esse cliente, saem ideias bem importantes. Cara, nós mudamos aqui, nós começamos a fazer o pallet, começamos a colocar a gente tem um marcador lá industrial lá, a gente começou a colocar um marcador industrial na parte amarela, que, cara, para a gente isso é um custo ínfimo, nenhum, basicamente. E para o cliente isso melhorou para caramba. Então, surgem casos desse tipo. Alguns não tem, mas, enfim, também é um pouco da ocasião, um pouco de como a gente explora. Também, às vezes, o cliente não abre muito, né? Então, é um formato. Mas,
alguém vem com uma ideia boa de como é que melhoraria aquele processo junto ao cliente. Então, é assim que a gente vai fazendo essa captação, ou a gente projeta a nossa equipe para estar junto aos nossos clientes. Tudo bem, Bruno? Tudo bem. Prazer. Prazer. Bruno, que gesta todas essas equipes ali, como é que tu te prepara para estar centrado, para estar produtivo, para poder fazer essas entregas tão constantes e intensas durante o teu dia? Não é muito simples, né? Tem, claro, a questão meio fisiológica, né, de se exercitar, de comer bem, de tentar dormir bem. Se bem que é difícil, eu tenho uma de 8 meses, dá para imaginar, não estou dormindo tão bem, né? Tem uma de 8 meses, tem uma de 3 anos e pouco. Essa está dormindo um pouquinho melhor, mas enfim, me consome bastante energia correr atrás dela. Mas tem essa questão física, sem dúvida nenhuma. E aí, acho que cada um tem o seu modelo de como é que se sente bem fisicamente, né? Tem uma questão ligada a você ter uma boa equipe e confiar na equipe, né? Então, você capacitar pessoas e estar junto de pessoas realmente que te apoiem nisso, né? Eu tento fazer uma gestão mais compartilhada possível. Tem que achar o equilíbrio disso para você não se tornar também lento. Então, tem uma forma de ter um equilíbrio nisso. Eu acho que eu era um pouco mais desequilibrado até nisso. Eu realmente participa, mas você precisa tomar decisão. Então, mas trazer uma equipe junto é muito importante. E eu acho que você tem que ter uma parada que você se sinta bem também, do ponto de vista de você com você mesmo, né? Aí você pode fazer uma meditação hinduísta, você pode... No meu caso, eu dedico um tempo importante para a religião. Tá? Eu sou católico, batizado na Igreja Católica, exercito bastante o espiritismo, né, no meu dia a dia, num lugar kardecista, inclusive que eu atuo lá. A gente tem uma creche junto lá, eu sou diretor financeiro voluntário lá. Enfim, então a forma de exercitar isso, de estar conectado com Deus, para mim é uma forma que me completa muito. Tá? A forma da minha meditação é essa, né? E aí, enfim, cada um vai ter a sua crença ou o seu modelo de meditar. O meu modelo de meditar é esse, né? Colocando a minha religião em ação, a minha fé em ação, falando disso, ouvindo um podcast, ouvindo uma música, né? Apesar de eu exercitar mesmo como religião mais o espiritismo, a doutrina espírita, né? Eu ouço muita coisa hoje de uma linha mais evangélica, que aquilo me toca muito, me arrepia muito. Então, assim, pô, legal pra caramba. E tem muita gente fazendo muito, muito conteúdo bom, né, nas redes aí, de arrepiar. Então, é a forma que eu estou no trânsito, que eu estou andando com a minha cachorra, que eu tento inserir pequenas pausas, né, ou quando eu estou realmente lá no centro onde eu faço a prática da minha religião lá. Então, é um pouco disso, assim. Acho que isso é um pilar importantíssimo para mim, né? É isso. E aí, obviamente, o que ajuda muito nesse balanço também é o convívio com a família, né? Então, eu falo que qual que é o teu hobby hoje? O meu hobby hoje é estar com a minha família, né? Com a minha esposa e com minhas 2 filhas. Então, realmente tem me completado bastante lá essa rotina. É isso. Bruno, Darlan aqui. Parabéns pela tua trajetória e eu quero entender um pouco mais sobre essa transformação digital que está acontecendo no mercado. 2 perguntas bem fáceis. O que a transformação digital já impactou no teu negócio, né? Como ela impactou? E alguns planos que você possa contar para nós sobre como você quer inserir cada vez mais a Aço Tubo nesse ambiente digital, cada vez mais latente e cada vez mais difundido. Beleza? Legal, boa pergunta, obrigado. Todas boas perguntas. No nosso dia a dia, assim, a gente tem uma operação que ela é grande e ela tem muitas localidades e, enfim, é feita fora do escritório. Grande parte da operação, da movimentação de aço é num galpão com uma ponte rolante e alguém pondo a mão no material. Então, a gente digitalizou uma boa parte desse processo, né? Então, hoje, por exemplo, nossas operações hoje é toda paperless, ou seja, não tem mais um papel na operação, é tudo via um coletor sem fio, Wi-Fi e tudo mais. Nossas balanças são aéreas também, tem uma comunicação Wi-Fi, então quando eu falo, capta o peso, então o capta já vem direto para aquilo, ou seja, não tem mais ninguém anotando nada, então tem uma parte digital importante nisso. Isso já está rodando em todas as filiais, menos o Peru e na Colômbia ainda, porque a gente está
avançando com esse modelo, mas aqui no Brasil a gente faz isso. Então, essa é uma digitalização importante. Toda a nossa parte, estão contando esse um case, o outro case a gente está falando de usar aqueles tags de RFD, né, que é aqueles tagzinhos para geolocalizar os materiais e para atualizar. Ele leva uma memória ali, né, esses tags parece um chip de celular, né, e ele leva uma informação ali dentro de acordo com o que você for colocando. Então, nossa meta esse ano é fazer um inventário, que a gente chama, né, fazer o balanço, né, como alguns falam, fazer o nosso inventário de drone, né, eu brinco com a turma, mas é isso aí. Mas assim, então tudo que a gente recebe hoje, a gente já coloca essas etiquetas, né, que por escala isso está muito barato, hoje são centavos, a gente recebe isso hoje, a gente coloca, a gente armazena isso na nossa operação, a gente vai atualizando essas etiquetas, estamos começando a fazer isso agora, né, a gente tem um projeto piloto lá numa área lá da nossa divisão inox. E aí, daqui a pouco, a gente realmente tem todos os saldos atualizados com uma precisão muito maior que a gente tinha, de maneira muito mais rápida. Então, se eu precisar fazer uma contagem de estoque, eu consigo fazer aquilo com um sensor, eu resolvo aquilo. Depois eu faço só auditorias pontuais. Então, essa é uma outra parte que a gente digitalizou bastante processo, ligado à operação em si. Tem outras coisas ligadas a apontamento de produção, tem uma série de coisas que a gente digitalizou, né, para medir OEE, uma série de performance de máquina e tudo mais. A gente digitalizou uma grande parte desse processo. A gente, por exemplo, em vendas, dá para dizer assim, nosso processo é todo digital pelo seguinte, a gente não tem uma lista de preços, por exemplo. Toda a nossa cotação ela precisa estar no sistema, porque a gente tem umas variações de preço de acordo com o estoque, de acordo com créditos, com o score de crédito daquele cliente, então tudo está digitalizado nesse processo, né? Tem uma lógica bem complexa de precificação, né? Para a gente tentar, né, ser coerente com o cliente e também ser coerente com a empresa em termos de rentabilidade. Então, esse processo também é todo digitalizado. E tem várias outras coisas. A gente tem, sei lá, acho que mais de 50 painéis de BI, tem uma série de coisas lá no nosso processo de inteligência de mercado. Então, tentando trazer aqui cases mais diretos, nosso processo de vendas, a gente está migrando ele para uma plataforma mais amigável, até fora do sistema ERP que a gente usa, que é um sistema, né, como o ERP, ele é mais fechadão, mais, né, uma cara menos amigável. A gente está migrando para uma plataforma digital e, eventualmente, parte das inovações que a gente quer fazer é abrir isso para os clientes. Uma plataforma logada, para que a gente consiga fazer uma venda mais direta, o cliente consiga fazer, se ele desejar, fazer um autoatendimento ali. Então, é um processo de digitalização dessa questão toda. A gente tem estudado usar inteligência artificial em algumas coisas, né? Então, você imagina, a gente vende para 5 mil clientes no mínimo, né? Aliás, a gente faz 30 mil cotações. Por mês, com 160 vendedores, né? Faz 30 mil cotações por mês e atende, a gente emite 10 mil pedidos para mais ou menos 5 mil clientes. Então, das 30 mil cotações, elas viram 10 mil pedidos. Que é basicamente essa de 1 para 3, de 3 para 1. E para 5 mil clientes mais ou menos. Então, dá para imaginar que tem clientes que mandam 4 ordens ou 5, ou quantas forem no mês para nós, e tem cliente que manda uma só, enfim, então realmente é bem fragmentado. Tem cliente que eu faço entrega semanal para ele, ou quase que diária, depende da necessidade dele. Então fazer isso também pode ser algo, e aí eu estava dizendo da inteligência artificial, a gente está tentando usar em algumas áreas ligadas à análise de crédito e usar nessa questão também dessa precificação dinâmica que a gente está olhando, e na gestão de estoque, né? Porque gestão de estoque, você imagina, nosso maior ativo é estoque. O distribuidor, né, como muitas indústrias aí falam, não, tem que ter estoque ajustado para dar ROIC e tal, não sei o que, dá. Claro que sim. Mas como distribuidor, esse é um valor meu. Ter estoque é uma fortaleza, né? Então a gente tem basicamente 800 milhões de estoque em material no chão, 50 mil toneladas de material no Brasil inteiro. Então eu tenho que achar uma forma ótima de não ter muito estoque a ponto do acionista me falar, cara, você não está dando retorno. Mas também não posso deixar faltar para o meu cliente, né? Então, a gente está usando também uma forma de tentar achar previsão de demanda, algumas coisas nesse sentido para usar IA nisso também. Fora os nossos modelos estatísticos que são bem avançados, mas a gente está tentando usar nisso também. Então, a gente usa, não sei se é só digitalização nisso, mas realmente a gente faz uma ciência de dados bem importante lá no nosso dia a dia para fazer isso tudo acontecer. Bruno, prazer aqui, William. Prazer. Faço parte de uma empresa, uma indústria de alimentos lá do Rio Grande do Sul. É uma empresa familiar também. E daí, quando tu falou ali da parte, acho mais ou menos em 2014, lá quando iniciaram a questão
governança, e estruturação de conselho, daí eu me identifiquei muito, porque é o momento que a gente está atualmente. Então, a nossa empresa, de 63 anos já de história, eu faço parte da terceira geração. É uma indústria considerável já dentro do Brasil, e esse ano vamos chegar aí aos 500 milhões de faturamento. E a gente está em estruturação para isso, né? de conselho consultivo, temos um consultor externo. Então, eu te ouvindo aí, eu achei muito interessante o case, o caso de vocês. Então, já dou os parabéns, já, porque realmente é muito bonito de escutar, de ver que realmente tem muitas empresas que às vezes o cara não conhece, não é do dia a dia da gente, e faz um belo trabalho, né? Então, eu queria um pouquinho mais sobre isso daí, do que de conselho tu poderia dar para, no caso da gente que está nessa parte. Também tem meu pai e meus filhos lá que estão lá no dia a dia e entendem também, como tu falou, né, que tem um cheiro do negócio, né, que também não pode atrapalhar os diretores e os gestores que estão entrando para fazer, mas que ao mesmo tempo também não dá para deixar eles de lado, porque tem a cultura, o conhecimento deles que realmente faz total importância para o negócio, né? Sem dúvida, sem dúvida. Parabéns pela história. 63 anos não é fácil, não. É uma empresa de muita expressão. Depois quero ver se eu estou vendendo aço para você lá. Brincando. Brincadeira. O seguinte, assim, o que a gente conversa entre nós também, é legal até falar da segunda geração, né? Que acho que quando a gente ganhou um pouquinho mais de espaço da segunda geração, assim, de estarem se formando, né? Então, eu sou o mais velho com 41, tenho minha irmã e meu primo no meio, com 37, mais ou menos, minhas duas primas mais novas com 32, alguma coisa assim, 33. Quando a gente também foi se empoderando desse processo, acho que ajudou muito, tá? Agora, a certeza é que assim, não é um processo linear. A gente, para chegar onde a gente chegou, acho que a gente contratou umas 4 consultorias, e não quer dizer que nenhuma deu errado, né? Que alguma consultoria vem eventualmente com enfoque, ela traz algumas informações, e nem todo mundo, às vezes, está pronto para falar sobre aqueles temas. Está na primeira, então, vamos lá. Mas vamos lá. Mas, às vezes, pode ser até a mesma, tá? Não quer dizer que você precisa mudar, não é nem nesse o ponto. Mas, assim, a gente teve momentos específicos, e cada novo momento, você percebe que as coisas se acomodam dentro das pessoas. Que a empresa familiar, ela tem o processo, tem o patrimônio, mas ela tem muito sentimento, né? Muito sentimento, né? Então, não é todo mundo que está pronto ou com vontade, ou enfim, é pronto para falar sobre alguns temas. Então, é um processo meio que, sabe, meio um dente de serra, assim, sabe? Então, você evolui com alguns temas, alguns talvez até você retrocede, aí todo mundo volta para a mesma página, aquilo se acomoda, tal, as pedrinhas lá se acomodam naquele vaso, aí daqui a pouco você começa um processo de novo. Então, é um processo meio evolutivo, assim. Eu não acho que ele é um processo com algumas interrupções, e que ele não é tão linear, não é uma linha reta. Eu acho que esse para a gente foi uma certeza, né? E a gente não teve, assim, graças a Deus também, a gente não teve nenhuma briga, não teve nenhuma desavença, mas às vezes não era momento para falar sobre aquilo, estava cedo demais, né? Ou, enfim, não estava todo mundo se preparando para aquilo, estavam momentos diferentes, né? A gente teve o nosso negócio como segunda geração. Então, eu na formação de engenharia, comecei em 2002, o meu primo, o Vinícius, é administrador, passou por várias áreas também, só que mais administrativas, logística e vendas, então é muito legal que ele fez essa parte, e ele está em suprimentos agora, é o Vinícius. Complementou também uma boa parte desse nosso conhecimento como sócio. A minha irmã, nessa escala, indo pela escala de idade, ela é arquiteta, ela empreendeu, então ela estava uma ovelha meio desgarrada, assim, né, que os pais, né, sempre querem ter boa parte da família dentro do negócio, né? Só acho que também não pode forçar, né? Porque senão você vai ter alguém com pouca performance fazendo uma coisa que não quer fazer. E, cara, assim, acho que a última coisa que alguém quer é judiar de um filho ou de um sobrinho e ficar ali. Não tem perfil e as pessoas não querem. Então, a minha irmã empreendeu, morou na Suíça, tal, não sei o quê. E por enfim, os sócios falam muito disso lá, eles falam, pô, a gente tem sorte, a gente trabalha muito, mas também Deus abençoa a gente bastante lá. E aí deu muito certo, ela se envolveu no mercado, ela ficou na Suíça um tempão com o marido, se envolveu no mercado financeiro lá, e, porra, voltou para o nosso FDIC, e apaixonada por aquele negócio. Então deu sorte, sorte também, não é uma coisa, não é uma ciência muito exata.
E minhas primas mais novas, uma é advogada, como eu falei, está hoje em recursos humanos e apoia muito a Larissa. Vai muito bem nisso, está com um business partner lá. E a Natália teve uma decisão muito importante, assim, que ela falou, eu não quero mais estar, pelo menos naquele momento, ela não queria estar na operação do negócio, no quente, ela fazia Comex. Ela fazia todo o nosso Comex, era a Natália que fazia. Eu falei, não quero. Tudo bem. Aí ela se candidatou a fazer toda essa parte da governança familiar e uma parte da corporativa também. Então ela está inserida na parte do círculo da família, parte do patrimônio, mas ela não está no círculo do negócio em si. Ela até participa das reuniões do conselho, também ouve, dá suas opiniões, mas ela não está no dia a dia do negócio. Né? Então ela tomou isso como decisão. Foi a última consultoria que nos abriu a cabeça. Falou, cara, quais são os seus projetos? O que vocês querem de projeto de vida, eles chamavam? Qual que é o projeto de vida de vocês? Então, acho que ter essas definições também é uma coisa muito importante. Né? Agora, falando entre sucessão e sucedido, assim, as pessoas têm que estar bem decididas do que querem fazer, né? Porque eu acho que o sucessor e o sucedido tem que ter boas conversas ali, tem que ter bons cafés, almoços e jantas ali, para conseguir acomodar esses sentimentos, né? Mas o que eu acho que é muito importante é assim, o sucessor também tem que estar muito pronto, né? Não é só um papel, acho, do sucedido. Né? Então, se vem outras gerações, você já faz parte da geração que sucedeu, mas o que eu acho que eu deixo uma mensagem aqui, não adianta também falar que você vai herdar aquele cargo, né? Vai herdar né? Vai ser herdeiro, vamos dizer assim, mas não só do patrimônio, mas você vai herdar o cargo. Eu acho que assim, você tem que fazer muito por onde, né? Tem que conhecer a empresa, estar conectado com o negócio, fazer as coisas acontecerem, para o sucedido ter a segurança de passar isso para o sucessor. Né? Então, eu acho que esse papel a gente tentou fazer por bastante tempo e assim, é papel dos dois, entendeu? Claro, quem vai ser sucedido tem que ir indo abrindo mão, obviamente, e tem que estar disposto a isso, senão é difícil pra caramba, vai ficar com um monte de decisões mal feitas, né? Mas assim, aí é um trabalho meio psicológico aqui, emocional aqui em cima, né? Que não é simples, mas é muita conversa. Agora, quem vai suceder tem que estar muito pronto, né? Então, assim, tem que garantir que vai estar respondendo aquilo que os sucessores eventualmente os sucedidos estavam pensando, né? Não é uma conversa simples, cada caso é um caso, aí depende das gerações, depende se está mais alinhado, menos alinhado, se tem briga, se não tem briga. É um baita desafio. Baita desafio. Tomara que você continue na mesma consultoria, mas, enfim, para a gente realmente foram uns 10 anos aí para essas pedras irem se acomodando aí. Depois podemos falar mais sobre isso aí, se você quiser. Bruno, tudo bom? Maurício, prazer. Agradecer também de estarmos aqui, né? Tu ter aberto a tua agenda para nós. Eu peguei o microfone, mas tu acabou de responder a minha pergunta, né? Eu venho de uma família também de uma empresa metalmecânica, uma indústria de peças agrícolas, pequena, claro, mas 44 anos. E nós temos também um hotel. Né? Então, eu estou no momento, eu administro o hotel e ajudo na parte financeira, da administração financeira da indústria. Né? E meu pai, junto com a minha mãe, meu pai faz os 44 anos, né, de administração e também toca a parte... Como chama a empresa? Rodama. Rodama. Eu já pedi uma lista para ele agora, ele acabou de me mandar para nós conversarmos depois. Beleza. Ele é bem italiano, pediu desconto também. Com certeza. Isso eu não tenho dúvida. Não só ser italiano, mas ser da turma do Sul lá, vocês apertam pra caramba as margens lá. Nossa Senhora, mais do que qualquer outro estado. É bem próximo de Caxias, nós temos um caminhão, pode buscar, a gente negocia frete. Já corta o frete. Isso aí. Tá ótimo, entendi já. Mas essa questão, tu respondeu muito bem. Parece simples, mas é bem complexo para quem está lá dentro. O sucessor tem que estar pronto, ele tem que mostrar, né, para que ele veio. Né? E eu sou de outra área, né? Eu trabalhei dentro da empresa dos 12 anos, lixando com querosene, não tinha EPI na época. Né? As peças, fui subindo dentro da empresa até virar office boy. E depois fiquei na política há muitos anos e acabamos comprando o hotel e fui para outra área, e agora chegou o momento do cansaço, né, dos meus pais, e que eu percebi dessa necessidade, mas a minha pergunta vai em conhecimento a todo no meu pai.
está todo ali. E eu estou tentando ajudar ele, porque mesmo que eu seja o melhor sucessor, com toda a maior força que eu faço, a minha formação é outra, direito e ciência política, né? Mas mesmo assim eu tenho uma percepção que talvez ajude eu administrar pessoas, né? A gente até pegou 3 pessoas importantes, transformamos em sócios de 1% ali no final do ano, para segurar mesmo elas, né? E agora vai ser essa parte da transição, né? O FLF está me ajudando muito, né? Esse network, as pessoas aqui dentro são incríveis e até me dando coragem, né, para que eu possa fazer isso. Mas era só como foi respondido, né? Mas essa questão do meu pai, o que fazer para trazer esse conhecimento, entendendo que ele está cansado, que eu preciso ajudar ele. Não, legal, e parabéns pela história aí também, que a gente empreender e ali naquela região que é bem competitiva mesmo, lá Caxias e Rio Grande do Sul. Eu vou trazer um negócio que assim, a gente está aprendendo sobre isso e a gente está refletindo sobre isso. Nós estamos nesse momento, sei lá, eu não sei se é a 4ª ou a 5ª consultoria estava falando, mas assim, nós estamos num momento de entender o seguinte, de falar de cultura, né? E acho que juntar a cultura com o legado. E aí eu vou dizer de uma coisa que eu não tenho aqui, eu estou aqui compartilhando, é quase um brainstorm aqui. Eu acho que parte dessas respostas, de dar segurança de alguém largar o osso, vamos dizer assim, ou sair da gestão é você talvez conseguir captar qual que é o legado ou a cultura que ele trouxe até aqui e que ele gostaria que você mantivesse. Eu estou explorando isso, tá? Estou explorando, não tenho certeza. Mas acho que uma grande parte está aí. Em você falar, cara, o que você imagina de legado? O que você imagina, que traço cultural que essa empresa, que a Rodama tem que ter daqui até 100 anos? Eu acho que isso faz com que os fundadores, enfim, a geração anterior que vai ser sucedida, eu acho que durma um pouco mais tranquila, eu acho. Claro, depois tem que dar resultado, tem aquela coisa toda que né, não tem como não ser, mas eu acho que uma parte está aí. Eu estou estudando isso ainda. Nós estamos fazendo um outro movimento agora entre primeira e segunda geração. E uma consultora perguntou para ele, falou, cara, você sabe qual que é o legado que a primeira geração quer que vocês mantenham? E eu falei, não sei. Acho que sei, mas nós nunca sentamos para falar sobre isso. Cara, isso explodiu minha cabeça assim. E eu acho que pode ser um pouco por aí. Então, tentando complementar um pouco o que eu tinha dito ali de sucessão, mas eu acho que aí talvez seja um fio da meada, talvez funcione para alguns, não funcione para todos, mas talvez funcione para alguns. Vamos ver. Estou emocionado. Estou pensando no meu pai, toda a família e tudo mais, e ele falaria. Isso não é só para negócio, né, cara? Isso é para a vida, né? Para a vida, né? Para a vida, né? Para a vida. Que legado que meu pai quer. Exatamente. Então, acho que isso é uma grande parte, assim, de ter essa certeza, sabe? E acho que às vezes tem umas lacuninhas que não estão bem na... É legal, estou só explorando, depois, daqui a alguns meses, a gente pode falar sobre isso para ver se foi aí o fio da meada. Boa. Cara, eu até me perdi na pergunta que eu ia fazer agora aqui, que eu me perdi. Mas, enfim, Bruno, Danilo, pedi para vir um café quentinho, aí eu vi que vocês estavam tomando boa. Aí, agora tomar café frio não dá, né? Eu não nego café aqui, não, pode ser até frio, eu tomo qualquer café. Já percebi. Só, né? Até uma sugestão, podemos botar esse café naquelas tuas reuniões de cafés ali, eu acho que vai vir muito insight bom, assim. Mas, então, Bruno, sou fundador... Já me deu a ideia de um evento já, depois a gente conversa. Boa, com certeza. Então, eu sou o fundador do Quero Café, é uma rede de café, restaurante e bar, a gente trabalha com franquias e lojas próprias também. E aqui em São Paulo, certo? Somos do Rio Grande do Sul, mas temos aqui em São Paulo. Tem do lado da minha casa, no Tatuapé? Tatuapé. É isso aí, Tatuapé, exatamente. Fui lá já. Aí, ó, o Gustavo que está aí trabalha na loja de Tatuapé aqui. Ele é lá do Sul, a gente exportou ele para cá. Boa. Mas, enfim, eu sou, né, então, fundador da rede, tem 10 anos aí, a gente está com 71 operações. E agora a gente está já se provocando nessa questão de governança, né? Acordo de sócios. E uma das pautas foi justamente a questão da entrada da segunda geração, né? Não é uma empresa familiar, mas meus sócios são meus irmãos praticamente, né? Irmãos de vida. Legal. E a gente conduz de uma forma muito parecida. Eu queria saber assim, como é que foi a tua entrada como CEO, se tu foi o primeiro CEO, digamos, pós-fundadores.
E se sempre assim, que nem tu falou, né? O CEO não é herança, né? Acho que isso tu tem que estar se preparando para isso. Mas se teve, vamos dizer assim, mais pessoas também que participaram, digamos, desse processo. E, enfim, como é que foi essa jornada assim, de escolha, talvez, da tua pessoa ou não de outra pessoa, talvez da família ou de fora, enfim. Tá, legal. Boa. Então, quando for tomar um café lá, vou mandar uma conta para você lá. Foi, com certeza. Vamos lá. Então, eu fui o primeiro CEO. Eles eram, os três, eu falo que eles atuavam como diretor-presidente, diretor comercial e diretor financeiro, mas eu falo que eles eram uma simbiose, né? Para quem sabe que a simbiose é quando um sai, o outro morre, né? Não no sentido da palavra, mas aquela coisa de realmente eles andarem muito juntos. Então, todo momento, eles faziam inserções na área de um e de outro, né? Então, meu pai era diretor comercial, mas os outros toda hora falavam de comercial, a outra financeira, mas todo mundo falava de financeiro. Então, eles faziam um colegiado ali, essa simbiose que eu estava te dizendo. Então, eles eram quase que uma entidade única ali, né? E aí, então eu fui o primeiro CEO, né? Eles cogitaram nesse processo todo, assim, como ele é um processo de algum tempo, eles cogitaram ter CEO externo, né? Assim, não chegaram a entrevistar ninguém, mas falaram, pô, será que o processo é por aqui? Será que é com o Bruno? Não é? Porque eu também estava nesse momento de preparo. Então, se fosse olhar 2014, eu no lugar deles também falaria a mesma coisa. Cara, se eu tiver que decidir agora, certeza que não é o Bruno. Não tem, porque ainda tinha uma rodagem, tinha muita coisa que eles precisavam me passar e me treinar nesse sentido. Então, então eles cogitaram essa questão de ter um CEO externo em algum momento, mas que aí acho que como eles também não queriam fazer a passagem, então assim, essa minha quilometragem foi aumentando nesse processo. Em relação aos meus primos, por exemplo, que poderiam ser, né, poderiam estar se candidatando para isso, eu acho que aí foi um pouco da formação, um pouco da idade também, minha família italiana tem um pouco dessa questão do primogênito, vamos dizer assim, enfim, do homem mais velho, aquela coisa toda mais, né, mais conservadora mesmo, muito conservadora. Então, acho que isso foi meio que indo quase que naturalmente, entendeu? Então, não teve assim uma grande discussão nesse sentido. Acho que teve um pouco no começo da governança se tinha ou não alguém até para me treinar mesmo, entendeu? Alguém com mandato fixo, tipo, não, vamos colocar alguém para tocar isso, para até treinar o Bruno, e aí depois fazer a transição com ele. Mas acabou eles mesmo agindo como diretores ali. Então não precisou. Com certeza, acho que escolheram o cara certo aí, né? Porque pelas práticas de gestão que tu estava falando aí, sei, caramba. Não, mas tem a ajuda de muita gente lá, não tem. Bruno, eu só tenho tudo bom? Eu sou o Rafael. Beleza, Rafael. Esse negócio de sucessão aí. Pela primeira vez eu estou com meus 2 filhos aqui. Opa! O Rafael, que vai fazer 17, e o Nicolas... Cadê o Nicolas? Boa. 16, né? Que conselho tu dá para ele, já que tu passou por isso, nessa questão de sucessão? Bom, vamos lá. Eu acho assim que vocês, primeiro, assim, acho que achar uma forma de vocês se identificarem com o negócio, identificar alguma coisa que vocês gostem muito de fazer, né? Você estava falando que você é mais né, uma parte mais de finanças e tudo mais, assim, não quer dizer que você tem que saber de tudo da empresa, mas acho que você tem que se identificar com uma das áreas da empresa, ou algumas das áreas da empresa, né? E acho que através daquilo você tentar desenvolver a paixão pelo negócio, ou não, né? Pode ser que não. Pode ser que você não consiga desenvolver uma identificação com aquilo, né? A gente pode dizer que até o mercado do aço, né? O aço, não, enfim, como a Rafaela estava falando, não é uma coisa sensual, né? Então, assim, não é uma coisa sexy. Então, assim, primeiro, acho que você tem que, você com você mesmo, assim, o que você desenha como projeto de carreira teu? O que eu acho que eu quero ser bom, onde eu acho que eu quero chegar? Acho que essa é um primeiro ponto. Segundo, em qual parte da empresa, então, eu poderia me identificar e se eu consigo gerar paixão por aquele negócio. É uma coisa muito diferente do que me dá paixão, é difícil. Aí talvez você tenha que sair mais para uma atividade de sócio, ou seja, não cuidar do negócio, do círculo do negócio. Vamos cuidar do círculo do patrimônio, né? E da governança disso, e tudo bem também. E você empreende ou você faz alguma outra coisa, mas ser sócio é algo que é inevitável. Isso vai acontecer de qualquer jeito. Estar no negócio, ainda que seja participando do patrimônio mais como herdeiro ou não, isso você vai ter que ter, junto, né? Vai ter que saber agir como sócio, né?
Então, acho que essa é uma competência que você, estando ou não no negócio, você vai ter que saber desenvolver. Agora, todo negócio ele é um negócio que vai te gerar algum tipo de identificação, de vontade. Eu acho que se você conseguir colocar o teu potencial, que você se sente bem, né, onde você tem potência, em qualquer empresa eu acho que daria certo. Pode ser na sua própria. E aí o que eu acho que é importante é você começar realmente, vocês começarem a fazendo passo a passo, né? Pelo menos o nosso modelo lá, nunca ninguém chegou num cargo de gerência. Todo mundo chegou fazendo o trabalho do estagiário, do analista, aquela coisa toda amassando barro mesmo. No meu caso lá com a mão na graxa, que tinha uma formação mais de engenharia. Então, entender do negócio vai gerar um valor para vocês muito importante. Eu tenho uma dúvida, eu tive em algum momento algumas dúvidas, porque eu não trabalhei em nenhuma outra empresa. Né? E eu tive um pouco dessa dúvida, eu falei, pô, cara, sei lá, né? Se eu tivesse vivenciado alguma outra coisa, entendido como é que é uma outra empresa, será que isso teria me ajudado? E eu acho que hoje eu acho que não me fez tanta falta, porque como eu transitei pelo negócio, o tanto que eu conheci, então eu sei que se o cara tirar aquela máquina de um lugar para o outro, eu sei o impacto daquilo. Então, o estar conhecendo as minúcias do negócio é algo bastante importante. Então, começar por baixo não é demérito nenhum, muito pelo contrário, vai te dar um valor, vai te dar uma potência futura espetacular, até para a formação mesmo profissional de vocês e para vocês conseguirem exercer um potencial maior lá na frente. Né? Então, acho que... mas tem que gerar a paixão. Se não conseguir ter, se não arrepiar junto ali, se não tiver paixão pelo negócio, não sei, acho que não vai estar no melhor potencial, não vai talvez oferecer o melhor para a companhia. Então, esse é um ponto que eu falaria. Agora, ser sócio, vocês sempre vão ter que ser, né? Então, isso é um aprendizado que é de agora para sempre. A paixão do negócio está mais vinculada à área que tu vai atuar no negócio do que no negócio em si. Porque você não vai ser bom em tudo, né? Por exemplo, meu pai e meus tios, eles nasceram também do nada e eles acabaram conhecendo muitas disciplinas dentro do negócio, mas cada um deles tiveram a sua vontade maior por estar em uma ou outra coisa, né? Então, mas não quer dizer que eles não tenham tido paixão pelo negócio. Então, a minha área, que é uma área mais técnica, por exemplo, é um desafio para mim, é um desafio, uma meta, um desenvolvimento que eu faço nas áreas comerciais, né? Não é a minha natureza a área comercial. Eu participei por muita área técnica e por áreas administrativas. Mas na vendas não é o meu. Né? Então, sigo vários caras aí para conseguir absorver, participo de programa, Flávio Augusto, G4, aquela coisa toda, para conseguir. Mas, no geral, cara, tem que ter alguém bom ali que toca aquele negócio, aquela área, né? Porque não é o meu maior skill. Né? Mas aí tem que ter a inteligência necessária para continuar apaixonado do negócio e colocar alguém que toca aquilo. Né? Então, é um pouco disso, assim. Tudo bom, Bruno? Parabéns pela trajetória. Meu nome é Guilherme, eu sou engenheiro civil. E a minha pergunta é mais voltada para a construção civil a nível Brasil, mesmo que não seja o foco de vocês, né? Diz que fornece mais para a indústria metamecânica, né? Mas a questão do Brasil, assim, a gente, por exemplo, olha para a América do Norte, né? E eu achei interessante quando tu comentou que não trabalha muito com a construção civil, tu falou que não trabalhamos com vergalhões, né? Porque, na verdade, se a gente pegar a América do Norte, as estruturas das edificações são metálicas. A gente olha os vídeos de edificações executadas em 30 dias na China, são estruturas metálicas. Né? E no Rio Grande do Sul a gente fala muito assim, inovações, novos sistemas construtivos, eles sempre começam em São Paulo. Então, vamos ver se vai dar certo em São Paulo. Né? E a gente chega em São Paulo e verifica uma selva de concreto. Né? A minha pergunta ela é a seguinte, por que o aço ele não é tão utilizado a nível Brasil, para estruturas de edificações? Bom, vamos lá. Apesar de não ser o nosso maior segmento, assim, acho que eu consigo contribuir com uma parte. Assim, o aço, ele é uma cadeia muito longa, né? Ele então sai do minério e eu acho que um pouco diferente talvez do concreto, mas ele é uma cadeia muito longa, produtiva, e isso no nosso manicômio tributário é uma loucura. Ele acaba ficando muito caro. Né, ou mais caro, eventualmente, que o cimento. Não é muito caro, mas mais caro que o concreto. Aí. Então, isso acaba gerando... O pessoal, inclusive, da Gerdau, que a gente é muito amigo lá, eles falam, o nosso aço, o Dr. Jorge fala muito isso, nosso aço até o nosso portão, ele é extremamente competitivo. As nossas usinas são extremamente competitivas. O problema é quando sai do portão, que aí é onde começa a cascata tributária toda. Então, eu acho que parte da resposta está aí.
Tá? Então, parte de uma resposta aí, realmente, que ele acaba se tornando... A gente tentou, por exemplo, em algum momento no passado, a ter uma parte de tubulação, né? Porque tem parte das estruturas que podem estar ligadas a tubos, né? Ou seja, estruturas espaciais ligadas a tubo, não só ao vergalhão. E é muito difícil aprovar. A prova quando é um projeto arquitetônico, por exemplo, que aí realmente fica bonito, tal, toda aquela estrutura tubular, tem alguns aeroportos, tem alguns estádios, tal. Mas é porque era um projeto arquitetônico, vamos chamar assim, o que precisava de um design específico, né? Não necessariamente era o mais barato, né? Então, eu acho que vai um pouco por aí, né? E quando eu falo que a gente, na verdade, não está exatamente na construção civil, a gente acha que segmentos indiretos, como eu falei na parte da fundação, né, que vai. E a gente está, por exemplo, esse tubo que a gente está vendo aqui em cima, esse vermelho aí, que ele vai agregar, que é o de combate a incêndio, extinção a incêndio, a gente fornece exatamente esse material, pintado exatamente do jeito que está aqui, com sprinkler, com tudo bem formatado, que de alguma maneira se integra, apesar de ser um tubo, não ser uma coisa estrutural, mas ele também está se integrando de alguma maneira na construção civil, né? Mas realmente a parte estrutural é um baita desafio. Os Estados Unidos é assim, a gente tem uma iniciativa, inclusive, de ir para lá, para os Estados Unidos, e a gente olha também, né, a gente tem uma pessoa que, inclusive, essa semana foi para lá, né, uma diretora nossa foi para lá, porque a gente tem uma vertical importante lá de explorar o mercado americano, e aí, realmente, aí o mundo do aço lá é brutal, né? É claro, a nossa fortaleza sempre vai ser Brasil, mas é uma nova iniciativa que a gente tem feito aí para lá. Bom, para a gente encerrar, Bruno, fala para a gente um pouquinho como tu está à frente aí de um negócio que é bem importante na cadeia produtiva do país como um todo, né? Acho que tem uma visão macro bem importante. Qual a tua perspectiva aí, Brasil, os próximos 5, 10 anos, e quais os planos de vocês? O que tu está enxergando para o teu negócio, a nível Brasil e, enfim, como um todo, para os próximos 5, 10 anos, que a gente possa captar um pouco disso e levar também para os nossos planos, por favor? Legal. O Brasil ele tem um potencial enorme, assim, né? Olhando por que a gente já foi, né? O PIB da indústria ele já correspondeu a mais de 30%, enfim, era muito expressivo do PIB brasileiro, ele tinha uma expressividade muito grande. A gente veio perdendo isso ao longo do tempo, né? Então, a parte que a gente vê como oportunidade disso, né, é que, de fato, a gente tenha políticas públicas aí que entendam competitividade internacional, global nossa, né, porque não é simples, né, realmente vem muito material importado, muito material importado destruiu a nossa indústria brasileira, né, especialmente da Ásia. Então, existe uma oportunidade aí se a gente ajustar um pouco esse ponteiro das políticas públicas em termos de reaquecer as nossas indústrias, né? Não é simples, né? É algo que a gente vê às vezes que caminha um pouco mais, às vezes retrocede um pouco, então é um grande desafio isso, mas a Sutubo ela aposta, a gente é otimista por natureza, a gente aposta muito que o Brasil tem crescimento de consumo de aço, crescimento de renda per capita, e que a gente vai continuar vendendo aqui, enfim, conseguindo transacionar bastante nossos produtos aqui, junto aos nossos maiores parceiros. Então, é uma perspectiva boa de Brasil, não é assim uma curva super inclinada, mas a gente aposta nisso, tanto é que a gente tem investido a todo tempo, né, nesse negócio aqui, de máquinas, equipamentos, TI, né, a gente fez um plano de mais de 120 milhões, nos últimos 3 anos, porque realmente a gente aposta que esse negócio dá certo. A gente é otimista, a gente não desiste nunca, a gente já passou por muita coisa no Brasil nesses 51 anos e vai continuar passando, mas a gente aposta, e a gente veio crescendo, né? Então a gente aposta que isso vai continuar acontecendo. Mas precisa realmente que, né, a gente tenha políticas públicas mais estáveis, mais de longo prazo, né? Porque hoje a gente tem uma enxurrada aí de materiais que acabam não tendo... O comércio global ele é importante, ele gera competitividade para várias cadeias, ele só não pode ser desleal, né? Quando ele vai para a linha do desleal, aí ser subsidiado, né? Essa coisa toda, aí complica um pouco. Então, a gente tem uma boa perspectiva de continuar crescendo aqui, a gente tem perspectiva de abrir mais 2 filiais no decorrer do Brasil, expandir os nossos negócios de Peru e Colômbia, e essa vertical dos Estados Unidos lá também. Então, a empresa está super bem resolvida, está num bom momento, você comentou no começo lá, a gente não tem nenhuma pretensão de abrir capital nesse momento, e não está no nosso pipeline isso, né? Mas o nosso nível de endividamento é baixíssimo, a gente tem ativos aí 3 vezes do que a gente deve, então assim, 4 vezes. Então, esse é o ponto. A empresa está sólida e vai continuar apostando aí no mercado brasileiro e nas nossas pessoas e nos nossos clientes também. Muito bom. O Marcos pediu aí, Marcos, vai. Obrigado,
Bruno, parabéns pela trajetória, pela história, obrigado pela oportunidade. Sou Marcos Rutzen, advogado. Fazendo um gancho com as últimas duas perguntas em relação aí ao nosso manicômio tributário, né? O colega trabalha aqui com recuperação fiscal. Em relação a essa expansão internacional, Bruno, se pudesse falar um pouquinho como é que você tem estruturado isso em relação a, não sei se existe um movimento de exportação, importação de um outro país, né, de um país para outro, se é uma operação local apenas, se existe aí uma holding internacional, talvez uma offshore, uma trading, visando exatamente esse ganho fiscal, né, ou financeiro mesmo, enfim, obviamente o que você puder compartilhar conosco. Claro. Né? Obrigado. Não, legal. Realmente, essa questão tributária no Brasil, uma cadeia longa como é a do aço, ela é muito desafiadora, né? A gente imaginava que a reforma tributária, a gente ainda imagina que ela vai simplificar algumas coisas, mas, enfim, infelizmente ainda com uma alíquota muito alta, né? 27%, 28%, né? Então isso é um baita desafio. Mas ainda estamos com a esperança que simplifique alguma coisa aqui, falando do Brasil, né? A expansão internacional nossa, falando dos Estados Unidos, a gente está estruturando ela ainda, a gente não tem clareza de como é que a gente vai fazer, ainda se é via holding, a gente tem algumas holdings aqui no Brasil, a gente também tem algumas entidades no exterior, mas a gente ainda não tem clareza total de como é que a gente vai fazer essa visão de negócio. Então, estamos construindo essa ideia, né? O fato de, talvez, inicialmente, ter uma entidade separada lá, como hoje é no Peru e na Colômbia, são entidades separadas que respondem por uma empresa brasileira aqui, que é a Incotep, que é a nossa área de sistemas de ancoragem. Mas esse processo ele ainda está em construção, a gente está falando tanto com consultores aqui, estamos falando com a nossa auditoria também, e estamos falando com alguns consultores que são brasileiros, que estão lá nos Estados Unidos, para entender qual a melhor equação para fazer isso andar, mas está loading ainda, estamos vendo como é que vai acontecer. É isso, pessoal. Bruno, em nome do nosso grupo, muito obrigado por ter vindo aí compartilhar com a gente. Deu para pegar muita coisa valiosa, né, para a gente levar para os nossos negócios. Fica o convite, quando quiser ir a Porto Alegre, para a gente conversar mais, para a gente fazer mais coisas juntos aí, né? Vamos potencializar a indústria. Agradecer também por estar investindo no nosso estado, né? Tá lá em Caxias e Canoas há bastante tempo, que consiga expandir cada vez mais. O que a gente puder contribuir e ajudar, a gente vai estar à disposição, né? Somos muito gratos por esse momento que a gente viu. Agora, vamos pedir para os guris para a gente tirar uma foto todo mundo junto, mas antes disso, aí, vamos aplaudir aí. Muito obrigado, Bruno. Vocês.